Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado pela segunda vez, terceira vez, Mávio Alberto, escritor, empreendedor e um jovem cheio de garra. Seja bem-vindo, Mávio Alberto. Muito obrigado, Alberto. Muito Boas. obrigado. Mávio, a ousadia nos negócios não garante o sucesso, mas a falta dela quase sempre garante o fracasso. O que falar então, Mávio Alberto, sobre a ousadia nos negócios? A falta da ousadia garante o fracasso não simplesmente no mundo dos negócios, mas também na vida social de todo jovem que esteja a tentar progredir ou a ter algum sucesso na vida. Pois. Vejamos, se eu quiser começar um negócio e não sei absolutamente nada sobre aquele negócio, como é que eu vou saber se eu não começar? Sem ousadia. Exatamente. Você começa alguma coisa que não tem noção e você vai descobrindo o que falta para tu conseguires aprender. Tudo que nós começamos na vida, nós não sabíamos. Nós fomos entendendo todas as lacunas que tinham no processo e fomos preenchendo. No entanto, é indispensável que nós pensemos muito bem sobre o que nós queremos fazer e começamos a fazer sem pensar 1000 vezes. Uma questão muito importante para muitos empreendedores ou potenciais empreendedores hoje em dia, eu vejo que a maior dificuldade, para além daquilo que já se sabe, né, que é financiamento dos empreendedores, que o financiamento é a dor de cabeça, muitas das vezes os empreendedores apresentarem dificuldades de tipo estrutura. Estruturar o seu negócio, a apresentação do seu negócio. Eu penso que ali, neste campo, alguns empreendedores falham, não são todos. É claro que existem empreendedores muito bem organizados e que estão a caminhar da melhor maneira. Mas agora, aqueles que não são ousados, aqueles que não têm aquela força motriz para poder dar os primeiros passos, que recomendações darias já agora? Eu recomendaria a todo jovem que não tem essa energia de começar alguma coisa e tem aquele medo por sentir receio do que as pessoas vão pensar, de pensar sempre, se eu começar isso, o que é que vão me dizer? Pois. Que simplesmente comecem. Que tapem os ouvidos, que comecem. Os famosos julgamentos, né? Esqueça todo julgamento. E sobretudo julgamento de pessoas que não fizeram nada. Exatamente. E as pessoas que não fazem nada, na maior parte das vezes, são elas que julgam. Por quê? Porque elas sabem que não tiveram coragem. E por outra, também existem aquelas que já tentaram de tudo, mas nunca terminaram nada. É muito melhor afastar-se dessas pessoas. Existem aquelas pessoas que vão nesse negócio, pulam para o outro, vão nesse negócio, pulam para o outro e nunca se estabilizam. E depois você vai, vou pedir conselho nessa pessoa porque supostamente já tem várias informações sobre o negócio, já tem muito conhecimento, mas na verdade não tem porque nunca terminou absolutamente nada. É uma pessoa que está sempre a desistir. Está sempre a começar. Exatamente, está sempre a começar e a desistir tão facilmente. E é sabido que o fraco ou o fracassado é aquele que desiste. Por que é que eu vou pedir conselho a um fracassado? Pois, mas o que nós vimos hoje em dia na nossa sociedade é basicamente isso. São pessoas que começaram vários projetos, não terminaram nenhum e até vendem mentorias. Pois. Infelizmente, as pessoas querem fazer mentoria com alguma coisa que percebem que não dariam certo. Alberto, vejamos uma coisa. Eu, por exemplo, trabalho com... Eu tenho a minha loja de calçados e durante uma semana nós fazemos normalmente 600 mil kwanzas, não é? E eu podia começar uma mentoria, normalmente dizer, não, vou dar uma mentoria sobre isso. Mas só que eu como empreendedor estou tão ocupado a empreender, a procurar fazer mais, que às vezes não tenho tanto tempo para passar estes conhecimentos destas formas, desta maneira. Exatamente. Como virou agora moda, né? Sim, sim, Pronto, sim. Vende ouro, depois vende mentoria. Pois é, não tenho muito tempo para isso. Sem desprimor a quem vende ouro já agora. De facto. Pois. nem toda a gente tem aquele... O empreendedor, na verdade, Sim. O que é que ele pensa? Ele pensa em crescer, em fazer o seu negócio evoluir. Agora, aquele que pensa em vender mentoria, em fazer de mentorias um negócio, não vejo nenhum problema em vendas de mentorias, porque tem pessoas... Desde que sejam mentorias necessárias, desde que venham de pessoas qualificadas, que tenham a chamada prova social, todas as mentorias são bem-vindas. Certamente. Não há nenhum... Não prego contra isso, contra comprar mentorias, mas há de se ver a mentoria que se vai comprar. De onde vem?
E Nem- de quem vem. Exato. Nem todo mundo que na internet aparece simplesmente a dizer eu fiz isso, fiz isso. Mesmo eu que estou aqui a te dizer que eu fiz 600 mil kwanzas, eu faço semana. 600 mil kwanzas por semana com a minha empresa, não fazemos todos os dias, não fazemos todos os meses. Nem todas as semanas. Exatamente. Mas há meses que nós conseguimos faturar isso. E isso não significa que você deve comprar um curso meu até eu te provar que sim. Pois. Não deves acreditar em tudo que eu digo. Pois. Simplesmente assim. Exatamente. Não é ouvir, não confirmei, não sei como e simplesmente acredito. Porque nós estamos a chegar numa fase que é um bocado complicado, mano. Não é possível. Um nigga abre uma loja, vende, está a vender mentoria. Nós temos que cuidar desse mercado, está a ficar descontrolado. Yeah. E o mais grave ainda é que as pessoas não têm noção de como é que a pessoa fez aquele dinheiro, ou de como é que a pessoa realmente está a crescer. Porque se você for a ver no Brasil, a maior parte dos mentores, você consegue ver eles abordarem com muita propriedade sobre aquilo que fazem e ainda a trabalharem naquilo que fazem. Aqueles sim, você consegue perceber que realmente são qualificados para dar alguma mentoria. Sim. Não é valorizar o exterior e menosprezar o nosso. O Made in Angola. Nada a ver com isso. Mas é sobre quem mostra resultado, quem mostra que está a fazer alguma coisa, quem mostra que tem conhecimento, é qualificado, que a gente deve aproveitar. Sim, vender mentoria, sim, desde que haja valor real, desde que haja credibilidade no processo, sim. Aí todos nós apoiamos, mas agora não vamos vender coisas que não funcionaram, mano. Não vamos... Existem pessoas que começaram um monte de projetos, não terminaram, nunca chegaram até o meio e aí querem vender, não é certo? Alberto, no nosso país tem pessoas que só são famosas. Pois. Tem pessoas que só são famosas e por serem simplesmente famosas, elas têm em mente que podem fazer tudo e os inocentes acabam comprando os cursos só por serem famosas. As pessoas usam a fama de qualquer jeito. E tem uma coisa sobre as leis do marketing, no livro As 22 consagradas leis do marketing, tem a lei da percepção. Na lei da percepção diz que não é sobre como você... Não é sobre a qualidade que você tem, é sobre como você é percebido. Sim. Então, a percepção que as pessoas têm de ti é que faz com que as pessoas comprem de ti. Porque, às vezes, o que tem qualidade, você não vai comprar. Mas aquilo que você percebe que tem qualidade, mas não tem qualidade, você compra. Pois, porque no final do dia vai ficar aqui uma ideia de que nós estamos a combater as pessoas que vendem mentoria. Não estamos a combater pessoas que vendem mentoria. Comprar mentoria, sim, desde que haja valor, desde que haja experiência comprovada, desde que haja ética no processo, compre mentoria. Mas não é alguém que abriu uma loja, vendeu ouro ontem, hoje está a vender mentoria. Não é certo. Não é certo. Não é certo porque existem, além de simplesmente vender mentoria, existem qualificações necessárias para o feito. Exatamente. Fora da venda que ele pretende, da venda da mentoria que ele pretende fazer, existem qualificações sobre como ensinar também aquilo que você vai, como organizar aquela informação, porque nem todo mundo que faz alguma coisa é capaz de ensinar. Pois. Ensinar é uma outra coisa. E no final do dia, ensinar é um dom também. Exato. Ensinar é um dom. Nem todo mundo tem capacidade de partilhar conhecimento. Nem todo mundo tem essa capacidade, porque você pode estar a apresentar resultado, indubitavelmente, pode estar a apresentar resultado, mas quando vais vender o teu curso, os teus estudantes não vão apresentar nenhum resultado. Por quê? Porque a aula não foi bem dada, bem entregue. E uma das questões mais preocupantes em Angola atualmente no que diz respeito à venda de mentoria está ligada exatamente com isso. O que é que acontece? Uma boa parte que tem estado a comprar mentoria, uma boa parte dos jovens tem estado a comprar mentoria, porque isso é negócio de jovens, né? Comprar e vender mentoria é negócio de jovens. Tem estado a dar um péssimo feedback sobre as mentorias. O que acontece? Muitas dessas pessoas acabam até endividando-se, né, para pagar essas mentorias e no final do dia os negócios, em vez de catapultarem, os negócios morrem. Morrem por quê? Porque, primeiro, estamos a falar de pessoas que leram no YouTube, aprenderam no YouTube, então te ensinar, não tem prova social.
não tem nada. Não tem resultado. Não tem resultados. Então está a vender mentoria. E tu também, por causa da quantidade de seguidores que tem na internet, numa determinada rede social, então compras as mentorias, no final do dia já sabes o resultado. É que a pessoa está num mundo, está cheia de seguidores, e dentro daquele mundo tem pessoas que partilham quase a mesma mentalidade e o mesmo pensamento, e todo mundo aprova o que ele faz e passa a pensar que pode fazer tudo, que pode entregar tudo na internet, vender tudo na internet, só porque tem um grupinho de pessoas que dizem que sim, nós concordamos contigo, sim, o que estás a dizer é o certo, sim, nós somos teus fãs. Só que na verdade não é assim. Isso, por outro lado, também é uma doença da parte de quem produz de quem decide vender as tais mentorias sem nenhuma formação. É uma doença. Por quê? Porque a pessoa percebe, a partir do que as pessoas, o feedback que as dão na internet, você é good, a pessoa não é good, não faz nada, não faz absolutamente. Eu recentemente vi na internet um influenciador digital que não faz absolutamente nada. Acho que não consigo me lembrar o nome também. Não é necessário. Te lembrar. Não é necessário mencionar aqui. Não faz absolutamente nada, só respira, não é? Faz alguns conteúdos não engraçados. Sim. Mesmo, basicamente nada. Pronto. E chegou alguém, cara, eu te admiro muito, sou teu fã, quero ser como tu. Eu fiquei esse cara não faz absolutamente nada. Como assim você lhe admira? E tu queres ser se como calhar nem a ele? vestimenta dele é correta. Mas pronto, isso é outros 500. Mávio, eu sei que tu és um empreendedor. Dizer adeus, quanto darias ao seu eu de há 10 anos? Ou melhor, vamos recuar no Mávio de há 10 anos para chegar até aqui hoje. Quanto darias ao teu eu? O meu eu de 10 anos era muito puto. Vamos, 5 anos. Era muito puto. Então eu não pensava ainda em empreender. Pronto, é o seu eu de há 5 anos. De 5 anos. O meu eu de 5 anos... olha, Alberto, sou muito grato à pessoa que tenho-me tornado. Grato bastante. Sou uma pessoa feliz. Acho que no primeiro podcast que fizemos eu disse isso. Sim. E sinto-me uma pessoa que está a caminho da autorrealização. E, claro, 10 anos atrás eu pensava que as coisas se resolviam à base de dinheiro e pensava que tudo que eu ia alcançar na minha vida pessoal tinha de ser à base material, tudo iria ser sustentado materialmente. Mas hoje eu me vejo muito diferente daquele menino. Maneira de falar, exatamente, a maneira como eu me posiciono em meios sociais, o que eu digo, o que eu não digo, a minha atitude, a minha ousadia, a minha capacidade de pensar, o meu pensamento crítico. Então, é uma bênção quem eu me tornei hoje. Pois. É uma bênção. Mávio, eu sei que é empreendedor, é escritor e também professor de inglês. Qual foi a maior decisão que teve de tomar na sua carreira? A maior decisão que eu tive que tomar na minha carreira como empreendedor, professor de inglês, escritor. Olha, eu acho que uma das maiores decisões não tem muito a ver, não, é mesmo, realmente é isso. Como professor de inglês, eu tive que parar de ser professor de inglês. Ok. Passaste a ser? Simplesmente empreendedor. Ok. Como professor de inglês eu tive de parar. E como pessoa, eu prefiro dizer como pessoa, as decisões que eu tomei. Eu tive que abandonar vários meios, parar de falar com qualquer pessoa, selecionar o meu meio. Eu tinha o hábito de... As pessoas tinham muito acesso a mim. Partindo do princípio do que o meio... influencia. E de que maneira? Exato. Yeah. Então tive que me afastar realmente de ambientes que tinham pessoas que eu até gostava, mas nem tudo que nós gostamos faz-nos bem. Exatamente. Então, por me fazer mal, eu tive que me afastar. Essa foi uma das decisões mais difíceis que eu tive de tomar, porque eram meios que eu gostava de estar, sim, mas tive que partir daqueles meios. Sim. Então, por outro lado, não me arrependo, também sou grato a isso, porque a decisão de sair de um meio que não nos faz bem, que não nos ajuda a evoluir, é uma decisão que eu recomendo para todo jovem que esteja nesse momento num meio rodeado de mediocridade. Então, essa decisão que eu tomei na minha vida tornou-me quem eu sou hoje. Boas. Mávio, nós falamos aqui de empreendedores, falamos aqui de
empreendedores ousados, né? O que separa um empreendedor comum de um empreendedor visionário? Alberto, o empreendedor comum nem eu chamaria de empreendedor. Pois. Estás a ver aquela nossa mãe que começa a vender um negócio em casa, Pois. abre uma cantina em casa e continua a vender durante vários anos. Vários anos você vê e as pessoas elogiam, uau, o negócio dela nunca morre. Mas só que tem um ponto, nunca evolui. É sempre a mesma história. Esse é o empreendedor comum. O empreendedor ousado é aquele que abriu a cantina e depois de alguns anos não demorou, conseguiu abrir mais outras. Aquele que pensa em evolução, em não parar simplesmente onde está. Só porque está a conseguir alguns trocadinhos nunca é suficiente. Está sempre a procurar crescer. Essa é a diferença que existe entre o ousado e o não ousado. O ousado vai atrás. O ousado é um maldito go-getter. Pois. E isso é o que nós vemos hoje. Hoje, tu consegues perceber que algumas pessoas estão no digital, por exemplo, e trazem os conteúdos, negócios e tudo mais, chegam a nós, mesmo sem querer, por causa de alguma ousadia que essas pessoas trouxeram seus negócios e fazem com que todos os dias tu recebas esta informação desse negócio e que, mesmo sem às vezes seres um cliente assíduo daquele produto, mas tu... Exato, a ousadia é tudo, Alberto, a ousadia é tudo. Por quê? Porque é a partir da ousadia que você começa a entender que afinal de contas as coisas podem dar certo. Esses influenciadores digitais que têm viralizado bastante, têm ganhado vários números nas redes sociais, só se tornam muito conhecidas na internet porque por causa da ousadia. Pois. Você não precisa ser o cara, o melhor de todos, você não precisa ser a pessoa que tem mais qualidade. Foque simplesmente em ser o mais ousado, o resto você vai atrair. Simplesmente assim, tenha coragem, decida o que tu queres, vai à frente sem olhar para trás. Se tu caíres, vais te levantar. O mais importante é que tu já conheces os degraus. Existe uma grande diferença em quem sobe de elevador entre quem sobe de elevador e quem sobe de escadas. Quem sobe de escadas, se cair, conhece o processo, sabe como voltar aos degraus. Mas quem sobe pelo elevador pode nunca mais se levantar. Se cair, não é isso? Pois. Pode nunca mais se levantar. Sim, realmente. Então é isso que diferencia o ousado e o não ousado. O que acha que será absoluto daqui a alguns anos? Quando digo absoluto, aqueles processos que nós daqui a pouco vamos olhar e vamos dizer isso aqui é irreversível. Olha, tem muitas coisas que serão absolutas na internet, a partir da internet no digital mesmo. Sim. Por exemplo, fazer pagamentos. Acho que não teremos mais necessidade de ir sempre... As pessoas até hoje em dia já não têm tanto tempo de ir ao ATM, embora algumas tenham em Angola, porque Angola é um país ainda um bocadinho neném. E penso que fazer pesquisas a fundo sobre um determinado conteúdo não precisa, já não será mais necessário ir atrás do Google para fazer pesquisas e montar um negócio através de... Tem muita coisa, Alberto. Se eu for aqui citar, principalmente pela evolução da inteligência artificial, é inevitável. A maior parte das coisas serão absolutas. Edição de vídeo, as inteligências artificiais já estão a fazer. Então, a maior parte das coisas, Alberto. Ok. O que significa sucesso para ti, Mário? Sucesso é complementar a minha pirâmide. Isso é sucesso para mim. Falo da pirâmide de Maslow. Eu gosto sempre de falar. É ter comida em casa. É ter segurança. Ter amor. Ter autoestima. E procurar me autorrealizar. Isso para mim é sucesso. Enquanto eu não estiver focado em auto-me realizar, em auto-me desenvolver, eu não terei sucesso. Eu não associo o meu sucesso em bens materiais, porque quem o fez errou bastante. Temos a história do Justin Bieber, que começou a ter o sucesso material desde pequeno e hoje o resultado não foi bom. Pelo que nós vemos, Justin Bieber não é uma pessoa que se calhar as pessoas no passado olhavam, esse será um grande homem. Mas pelo sucesso material, ter sido tão glorificado na época e no seu meio, terem sempre dito que isso é o melhor, que todo humano precisa disso, mentalizou aquilo e depois, quando tornou-se adulto, não encontrou sucesso.
Daí que eu vejo que sucesso é simplesmente a minha autorrealização. Não tenho, eu tenho uma certeza absoluta que não me conhecerei no meu todo, mas me conhecerei. Pois. Mavion, eu acho que falar de sucesso é nada mais, nada menos disso que tu acabaste de dizer. Hoje o Justin Bieber tem dinheiro, mas supostamente não tem saúde. Não tem saúde. Não tem saúde física, não tem saúde mental, psicológica, não tem nada disso. E se nós olharmos para a nossa sociedade, eu vejo que há uma grande dificuldade nos nossos jovens na internet de entenderem o que realmente importa. Porquê? Porque se as pessoas pregam muito o material, alguns anos até eu estava muito focado no material e para chegar até essa linha de pensamento eu fui entendendo o que realmente importava para mim. Então, a gente olha para esses jovens que estão na internet a abordar sobre sucesso para elas, para essas pessoas, não é? E o que é que elas dizem? Elas dizem que o sucesso é alguma coisa material. Coisificam o sucesso, tornam o sucesso uma coisa tão pequena que quando a têm não sentem-se felizes. Por quê? Porque o sucesso não deve ser coisificado, não deve ser como é que minimizado. Exato, não deve ser minimizado. Sim. Mavion, ainda falando do empreendedorismo, atendendo que esse tema é inesgotável e carece da atenção de muita gente, qual é o que os jovens empreendedores precisam entender sobre os riscos nos negócios? Primeira coisa que eu vou falar, não vou falar da área financeira, que é uma parte muito importante também, mas vou falar sobre a questão da imagem da empresa. Sobre como as pessoas percebem a tua empresa. É muito importante porque os jovens hoje em dia não entendem sobre como querem ser apresentadas para o mundo. E quando decidem começar um negócio, eles simplesmente começam com referência os seus pais que vendiam na rua, que zungavam, cenas assim do gênero. Mas o que devem fazer os jovens é procurar entender o que é que elas querem que as pessoas que estejam a comprar os seus negócios entendam do seu negócio, como é que o seu negócio deve ser percebido por essas pessoas. Basta as pessoas entenderem isso, montam uma imagem, características que correspondam àquilo que os seus clientes vão procurar. E por outra, os jovens em Angola também têm dificuldades em começar um negócio que tenha foco. Digo isso por quê? Porque querem começar um negócio, mas que vende boas coisas, Alberto. Eu não posso começar um negócio na internet e vender computador, vender também peixe lá no meu negócio, vender também carro, vender óleo do carro, vender tomate, tudo isso num só sítio. Esse é um grande problema. Se o jovem pretende crescer como empreendedor, ele precisa entender o que realmente ele pretende vender. Como é que eu quero ser visto? Se eu quiser ser alguma referência, como é que as pessoas vão me olhar? Alguém que vende carro, tomate, Alberto nunca vai o ver como referência. Vai encontrar uma vez, vai comprar se calhar, mas nunca vai voltar a procurar, porque tu não sabes se aquele cara vende o quê. Só sabe que me vendeu isso uma vez, não sabe se vai vender o quê mais outra vez. Daí a importância de entender o que eles realmente querem fazer. Essa dificuldade de entender o que querem fazer levam até nos negócios. Mavion, que conselho darias a alguém que tem uma grande ideia, mas que tenha medo de começar? Eu já tive grandes ideias, também já tive medo de começar, mas uma coisa eu entendi: se eu não começar, eu não vou aprender. É a partir do começo, da iniciativa que tu tens, que você começa a entender o que está a faltar e você precisa ajustar. Ninguém começa já feita. A Nike não era Nike. A Samsung era um mercado de comida. A Samsung não estava feita, mas eles simplesmente decidiram começar. E hoje a Samsung é uma marca de telefone e é referência mundialmente. Então, se alguém pretende começar, não tenha medo de começar. Simplesmente comece. E que o processo vai dar um jeito de te alertar que não, aqui está a faltar X,
acrescenta isso. Aqui está a faltar Y, acrescenta isso. E você vai entendendo que durante esse todo o processo você vai se constituir. Nós nunca começamos tudo já feito. Alberto, para começares o podcast aqui, não tinhas... Embora já tivesses criado uma imagem, porque é imaginário. Sim, é essencial que se crie uma imagem daquilo que nós queremos, mas não sabia que se calhar devia ter aí um logo, ou o microfone aí, que devia ter aí um quadro, ou um livro, o livro que devia estar aí. Não pensava nisso. Mas o que é que vem em mente? Não, olha, aqui também pode ter isso. Depois de ter constituído, materializado a sua ideia. Então não há necessidade de sentir medo, de pensar no que as pessoas vão dizer. Sim. Evite isso. E se você sabe que aquele meio vai te julgar, está fazendo o que naquele meio? Afaste-se. Você não precisa sair fisicamente daquele meio, isso não está a dar certo ainda. Sim. Saia psicologicamente, não te envolvas. Mávio, o que a ousadia já te ensinou sobre ti mesmo? Em 2000 Qual foi a primeira vez que eu cheguei aqui no podcast, Alberto? 2023. E 23 ou 22? 22. Foi 22. 22? 22. Não, foi em 2023. Não, 2022. Em 2022, eu estava no TikTok e vi um post teu a montar o primeiro podcast. Cenário. O primeiro cenário e tal. Eu vi e curti bastante. Era naquela época que as ondas dos podcasts estavam a começar. E não havia muitos. Não havia muitos. Cá em Angola, não. Eu só via no Brasil. Sim. Só via no Brasil. E também estavas a começar, eu vi... Falei, poxa, eu quero participar num podcast, mas como é que eu vou fazer? Não, tu disseste nesse mambo, mas nesse podcast. Eu disse, quero participar nesse podcast, mas o que é que eu vou fazer? Mas esses caras, tipo, para responder, esses são bem achados, esses que têm podcast, vai me responder como? Quando? Pá, deixei a minha mensagem, né? Eu também já havia esquecido o que havia pedido. Shy. Deixei a mensagem, ele não me respondeu até agora, também não vou ligar para não ser chato, não vou ligar toda hora. Mas eu fui ousado, tomei aquela decisão. E depois o que acontece? Você me liga. Mávio, como é que é, bro? Quando é que vamos gravar o podcast? Você tem que ver a minha energia. Damn! Chamei os meus amigos que estavam por perto, eu disse, bro... Esse me ligou para o podcast, mano. Ligaram para o podcast. Era na época que eu já estava a começar a fazer os vídeos. E eu penso que também se eu não tivesse começado, também não te criaria aquele desejo de me convidar para o podcast. Porque na verdade eu não mostro nada, não tenho resultados. Estás a ver? Então, aquela ousadia que eu tive... Descobriu que tu és um cara... para frente. Exatamente. Fez-me estar aqui no podcast. Exatamente. E olha, eu estive no podcast naquele dia e depois daquele dia eu já não era a mesma pessoa. Já te reconheceram na rua. Já não era a mesma pessoa, Roberto. A internet tem esse poder. Já não era a mesma pessoa. Então, a ousadia tem dessas. Por quê? Olha, eu vou responder a pergunta também para mim. Sabes o que a ousadia descobriu sobre mim? Exato. Que eu tenho, dom de ensinar. E como eu disse da outra vez, eu sou formador. Desde os meus 22 anos que eu sou formador, certificado pelo Senfor. E sempre gostei de partilhar conhecimento, sempre gostei de ensinar e tudo mais. Mas tudo isso graças à ousadia. E é aquilo que nós dissemos inicialmente, que a ousadia garante alguma coisa. As pessoas ousadas não perdem-se, ganham sempre. Viste o Preto Show falar inglês? Vi. Qual é a tua opinião sobre isso? Vi o Preto Show. Ele foi ousado e foi bom. Percebes? Foi bom ter a ousadia. Foi bom. Agora, ele só deve ter agora a iniciativa de procurar aprender da melhor maneira. Porque ele já notou que... Porque é notável, todos podemos rir e tal, tentar, tiveste uma boa ousadia, mas... É necessário você repensar, não, agora eu preciso aprender também. Preciso de pagar um professor. É indispensável aprender o inglês, é muito essencial nos dias. Eu, por acaso, também gostei da ousadia dele, tentou, porque assim, para quem fala inglês, consegue perceber a linha do pensamento. Certo? Olha, e o Preto Show é uma das pessoas certas cá em Angola para falar sobre ousadia. Exatamente. Olhando também para o Preto concordo, Show, também concordo. O cara não fala inglês, mas foi na China... O cara não é escolarizado, tipo aqueles magias que foram para Wharton Business School e o cara... Não é, Alberto, o cara não é nada disso. Mas estava aí no Xangai, estava em Xangai, não? A representar uma marca renomada de carros e a falar inglês daquela forma. A falar inglês.
a falar inglês. Falar inglês. Entre aspas, não é? Yeah. Mas estava aí a tentar, a fazer, a mostrar. Porque... Existem pessoas, se calhar, que devem ter uma pronúncia melhor que a do Preto Show, mas não têm a coragem do Preto Show. Não têm. Essa falta de coragem é que faz com que não estejam aí, não sejam eles os escolhidos. Aquela dica anterior, né? Quem não aparece não é visto. Não é visto. Quem não aparece não é visto, nem existe. Yeah. E hoje com as redes sociais é muito fácil nós começarmos a existir e muitas empresas em Angola têm muitas dificuldades em existir no digital. É muito difícil hoje em dia tu ver empresas cá em Angola que estejam constantemente no digital. As pessoas falam sobre os influenciadores digitais, mas raramente falam sobre as empresas. Essa empresa disse isso, uau, essa empresa tem esse ponto de vista. Por que isso raramente acontece? Em um dos podcasts que eu participei recentemente, eu disse que as empresas de Angola ainda estão numa época primitiva, que ainda não entendem como devem se posicionar no digital, o que devem fazer para estarem aí no digital como empresas existentes. E daí que eu tive que criar a minha empresa, a Go Getters Agency de marketing, para fazer o quê? Para ajudar as empresas a se tornarem influenciadoras digitais. Com técnicas e estratégias certas do marketing, as empresas vão se tornando influenciadoras digitais a partir da internet. As pessoas provavelmente acham como é possível uma empresa tornar-se influenciadora digital. Se uma marca pessoal consegue tornar-se numa influenciadora digital, você acha que uma empresa não torna-se numa influenciadora digital? Sim, as empresas têm história, as empresas têm reputação. Apesar de tudo, eu costumo dizer, a moeda mais valiosa do século XXI é a reputação. Exato. Não deixes que ninguém suje a tua reputação. Exatamente. Isso que acabaste de dizer, que as empresas têm história, têm reputação, sim, representa o maior problema dos jovens empreendedores em Angola. Eles não entendem que uma empresa precisa ter uma visão, uma história, uma missão para se contar. E valores para apresentar. Como não entendem isso, também não sabem como mostrar para o pessoal o que é que nós somos, por que é que nós nos posicionamos dessa maneira. As empresas estão... Claro que o negócio da empresa é vender. A empresa só existe quando vende, não é? Mas uma empresa que nós sabemos que essa está aí por isso, essa faz isso, essa empresa nunca faria isso, nós já conseguimos entender. Não, essa empresa, não. Vou falar novamente da Samsung, espero que não seja um problema. Não é. Yeah. Nem eles não nos precisam mesmo. Exato. Por exemplo, a Samsung, atualmente, nós conseguimos perceber que eles influenciam os seus utilizadores a usarem mais as câmeras. Exatamente. Por quê? Porque, pelo contrário, os utilizadores dos telemóveis, dos smartphones, sim. Porque, pelo contrário, não estariam focados em mostrar o valor que as suas câmeras apresentam. Sim. Sobre o zoom, não estariam focados nisso. Mas por que apresentam isso? Porque as suas câmeras são os seus maiores diferenciais. E, de alguma maneira, influenciar o comportamento do utilizador ou do consumidor a usar sempre o iPhone quando se for falar de... o Samsung quando se for falar de câmera. E a Apple atualmente já não fala muito da câmera. A Apple fala das suas definições. Que também, artificial associada. Exato, fala sobre isso. Embora né, eu seja muito fã da Samsung e não vejo absolutamente muita coisa em iPhones, talvez porque seja reira. Sim. Na posição de reira não tens como. Mas a Apple também não está tão focada em vender as qualidades do seu produto. Eu vejo isso atualmente. A Apple vende mais status, porque hoje em dia quem tem iPhone, isso vê-se mundialmente, é uma pessoa de outro nível. Quando se olha para alguém que tem um iPhone Apesar de algumas pessoas estarem a passar fome para ter iPhone. Exato, apesar de algumas pessoas estarem a passar fome. Até rima. Para ter iPhone. Yeah. Apesar de algumas pessoas estarem a passar, mas a Apple vende o status, vende o luxo, a possibilidade da pessoa sentir-se inserida em certos meios simplesmente pelo facto de ter um iPhone. Então, é isso, Roberto. As empresas influenciam de alguma maneira o comportamento do indivíduo. E se a tua empresa não consegue influenciar, só vende,
um dia você para de vender, porque nós vamos preferir aquele que está a nos influenciar, aquele que nós sabemos o que diz, o que não diz. Exatamente isso, exatamente. Eu acho que é basicamente aquilo que vamos vendo o comportamento na sociedade vai sempre ser algo a discutir em função daquilo que cada um prega, né? Existem pessoas a pregarem uma coisa, a fazerem outras. Existem pessoas a idolatrarem iPhones e a passarem fome. Então, cada um depois, no final do dia, saberá escolher o que lhe é útil para seguir a vida. O marketing, quando mal utilizado, pode ser muito sujo, Alberto. Porque nessa das pessoas perceberem-te de uma maneira, você pode criar tudo. A partir da internet, você pode ser qualquer coisa que tu quiseres. Você pode até ser o presidente da República na internet. A partir da internet. A partir da internet dá para ser tudo, absolutamente tudo. Mas a realidade é outra coisa. Por isso é que é muito fácil alguém durante muito tempo fingir que é milionário na internet e depois só tornar-se milionário quando roubar dinheiro de outras pessoas através de mentorias que não funcionam. Não funcionam. Eu já vi tanta gente a reclamar dessas mentorias e, infelizmente, ainda existem vítimas. Pois. Eu não sei como é que vão fazer, mas as pessoas, os verdadeiros marketeers, é assim que se diz, né? Tem que aparecer. Porque enquanto os verdadeiros não aparecerem, os maus reinarão. As pessoas hoje no digital, Alberto, o que é que tem? Tem muita gente que trabalha com o marketing digital é muito amplo, Alberto. E por ser muito amplo, muita gente que trabalha com uma determinada área do marketing se denomina digital marketeer automaticamente. Eu, por exemplo, sou drop seller, faço dropshipping, eu vou também me denominar como digital marketeer. E as pessoas não sabem com que aprender para fazer um negócio, na verdade, no digital. Porque se eu estou a começar a minha empresa no digital, estou a posicionar para vender com o meu negócio no digital, eu não vou procurar um drop seller para me ensinar a vender no digital ou a me posicionar no digital, Alberto. Eu vou procurar alguém que entende de posicionamento, alguém que entende de estratégias. Marca pessoal. Exato. Alguém que entende de estratégias de venda na internet. Alguém que entende sobre a presença, como fazer com que a sua marca seja presente. Tudo isso, essa pessoa é que eu vou procurar. Não vou procurar alguém que simplesmente trabalha numa área específica de marketing. Que é só mais um. Exatamente. Mesmo o web designer também trabalha com marketing digital. Mas não é uma área específica do marketing digital. Eu preciso do web designer simplesmente para trabalhar no meu site e ajudar a organizar os designs, a programação, tudo isso aí. Mas não preciso do web designer para vender os meus negócios. Exatamente. É de uma outra pessoa que eu vou precisar. Sim, sim. Ainda falando de negócios, há pouco tempo falávamos em off que tens uma nova empresa, certo? Criaste uma nova empresa e pretendes falar dela sobre isso. Exato. Acho que há bocadinho já falei dela, da Go-Getters Agency. Go-Getters Agency. Da Go-Getters Agency, que é uma empresa que vai focar em tornar empresas influenciadoras digitais. E acho que já falei mesmo aqui há bocadinho, sim, vai tornar empresas influenciadoras digitais. Eu depois tenho notado que muita gente tem dificuldade de se integrar no digital e simplesmente entrar e tornar-se dependente constante de links patrocinados e de influencers para venderem os seus produtos. Eu percebi uma déficit nisso e daí a necessidade de criar, de lançar a Go-Getters Agency para resolver esses problemas das empresas e fazer com que as empresas não tenham que investir constantemente em anúncios para poderem vender os seus produtos, não precisam investir constantemente em influenciadores digitais para conseguir vender os seus produtos. Sim, porque faz algum sentido. Algumas empresas têm mais histórias, têm reputação, têm muito mais motivos para caminharem de outras maneiras ou por si só, do que propriamente associarem a determinadas figuras. Exatamente. Sem intenção. Olha, as empresas hoje em dia estão a se perder muito. Por quê? Porque estão tão focadas em fazer dinheiro que estão a esquecer dos valores da empresa. Claro que fazer dinheiro é indispensável para a área das finanças, sim. Mas se você entende de marca,
se você preocupa-se com marca, por que é que certas marcas não vendem para determinadas pessoas? Selecionam pessoas. Por exemplo, se a Louis Vuitton disser que não vai vender mais roupa para o Alberto, porque o Alberto fez isso, não vende. Por mais que o Alberto tente oferecer tanto dinheiro, não vai vender. Por quê? Porque não é o dinheiro que importa mais do que tudo. Sim. É a marca, o posicionamento da marca, quem a marca diz ser. Sim. Isso é que vai citar como eu serei percebido no digital, como é que as pessoas vão consumir. Não um influenciador que simplesmente por estar a ganhar algumas visualizações na internet, mesmo vendo que não tem absolutamente nada a ver com o meu negócio. Do ponto de vista de conteúdo. Sim, vou simplesmente associar. O que é que isso faz? Isso denigre a marca, suja a imagem da marca. Então, para as empresas evitarem isso, daí a Go-Getters Agency, para dar consultoria às empresas entenderem como devem posicionar os seus negócios no digital. E a sua própria marca. E como devem estar aí presente. A minha loja de calçado, por exemplo, nós temos influenciador não como marca dele pessoal, mas como empresa. Sempre que nós quisermos vender, antes de vender, não focamos simplesmente em vender, criamos um conteúdo que agregue valor a partir dos nossos canais. Quer dizer, a marca que está criando o conteúdo não é um influenciador que fomos contratar e pagar constantemente para vender. Pois, porque no final do dia é isso que se pretende. Olha-se para a marca, para uma marca, sobretudo uma marca conceituada, que tem os seus valores assentes no mercado, acaba sendo muito mais valiosa do que propriamente alguns influenciadores digitais que as próprias marcas contratam. Imagina, no final do dia tu vais ter o quê? No final do dia tu vais ter uma marca que tem mais peso do que a pessoa que trabalha nela. E esse é um grande problema. Esse é um grande problema, porque isso é baixar a sua imagem. E por não entender isso, vê onde as empresas angolanas podem chegar. Por não entender qual é o seu nível. Quando eu entendo o meu nível, Alberto, eu já sei com quem eu vou me unir. Exatamente. Eu não vou andar com qualquer pessoa que não esteja no meu nível. Diga-me com quem andas e eu dir-te-ei quem tu és. Exatamente. Do mesmo jeito que olhamos para uma empresa e nós já sabemos que essa empresa é assim, não vou para lá. Se essa empresa faz parceria com esse influenciador, I don't trust, I don't go there. Simplesmente assim. Do mesmo jeito que sempre que olhamos para uma empresa que faz parceria com Cristiano Ronaldo, nós simplesmente botamos já confiança. Todinha. É certo. É Cristiano Ronaldo, eles são sérios. Reputação. C4 Pedro, eles são sérios. Assim sucessivamente. Agora, quando você vai olhar para uma pessoa, não vou citar nomes, para uma pessoa que faz conteúdos aleatórios a partir da internet, que não tem nenhum valor, essa pessoa não vai representar a minha marca, vai simplesmente sujar a minha marca. Mas as pessoas não entendem isso por falta de informação. Não há quem vai dizer que isso está errado, não se deve fazer isso. Não há quem diz isso. Estás a ver, Alberto? E é importante que se tenha essas pessoas aí. Exatamente, as pessoas têm que ter noção sobre isso. Tem que ter noção. E eu digo que nem todo mundo que está a começar um negócio, nem todo mundo que está a começar um negócio sabe sobre tudo. Um negócio é amplo, tem várias áreas. Eu não sei tudo sobre finanças, Alberto. É como se diz, fracasso faz parte do processo. Exato, Aprenda faz parte. com ele. É importante nós identificarmos com quem nós devemos aprender. Sim. Olhamos para essa pessoa, essa sabe mais do que eu nesta área. Vou precisar beber dessa pessoa nesta determinada área. Essa sabe mais do que eu nesta área. Vou precisar... Porque quando estamos a começar um negócio, às vezes tu és só bom em vender. Tu não és bom em gerir o dinheiro. Sim. Às vezes tu és só bom em gerir o dinheiro, tu não és bom em fazer o marketing da empresa. Às vezes tu és só bom em fazer tu és só bom em fazer o storytelling, mas tu não és bom em storytelling like text simplesmente. Ou copywriting, mas não és bom em fazer o storytelling assim a conversar como um orador com um cliente ou a fazer um pitch numa apresentação. Daí a importância de ter pessoas para auxiliar. Mentoria é importante com pessoas que realmente
sejam qualificadas nas áreas. Sim. Com pessoas que realmente vão trazer resultados e que têm provas assim, olha, essa empresa eu fiz isso a partir disso. Olha, nessa empresa eu consegui fazer isso, então você também vai ter esse resultado através desse nosso método X que fez Y e que causou o resultado e que gerou o resultado W. Sim. Assim sucessivamente. Simplesmente assim. Sim, é isso. Não está falado, foi aquilo que nós falamos aqui inicialmente. Mentoria, sim, desde que haja valor real, experiência comprovada e ética no processo. Sim. Simplesmente assim. Tem como. Sim. Yeah. Sim, não. Sobre as mentorias, olha, nós sempre vamos ter pessoas a aparecerem que não estejam qualificadas. Sempre vamos ter. Essa é uma Mas luta. como é que o mercado vai reagir? Tendo pessoas não qualificadas. Vamos estar num salva-se quem puder. Estaremos sim, Alberto. Ou já estamos? Porque Ginito Muniz está a vender curso, bro. Ai, Alberto. É complicado. É bastante complicado. Salva-se quem puder. Quem são os que vão se salvar? Estamos Os que no- têm informação, os que têm acesso. Acredito mesmo que já estejamos no Salva-se Quem Puder. Por quê? Porque as pessoas já não querem assistir a esse podcast longo, porque acham que um vídeo curto já diz tudo, já aprendeu, já pode começar alguma coisa Sim. através de um short O imediatismo. do TikTok. Julgam. Já, simplesmente assim. As pessoas querem conteúdo rápido. Assistiu, não reteu nada, foi para o outro. Assistiu, não reteu nada, Next. foi para o outro. Assistiu, não reteu nada, foi para o outro. Assim consecutivamente. E no final não obtêm absolutamente nada. As pessoas, se estão nesse nível de fazer essas coisas, é claro que, Alberto, estamos no Salve-se Quem Puder. Eu não vou ficar um tempo a ouvir se eu estou tão viciado em consumir conteúdos curtos simplesmente para levantar o meu nível de dopamina e depois deixar levantar novamente. Então, não vou ouvir conselhos. Pronto. Falando em conselhos, conselho darias aos jovens que querem enveredar neste mundo de muita aventura? Olha, para os jovens como eu, entendam que o mundo não é um mar de rosas, principalmente para aqueles que estão a entrar na casa dos 20 agora, porque tem muitos jovens que têm se perdido por não entenderem o que realmente queiram para as suas vidas, por não entenderem o que é certo para eles mesmos. Então eles vão procurando referências e acabam às vezes encontrando referências erradas. Então, o mundo não é um mar de rosas, principalmente Angola não é um mar de rosas. Pior então. Mas pronto. Exatamente. Difícil. É muito difícil. Mas é Angola. aqui assim, em alguns lados, né? Sim. Lá fora também não é fácil. Não é fácil, mas Angola... Aliás, estamos a falar do mundo, pronto. Olha, Angola é pior porque nós estamos... Comparativamente com quem? Comparativamente com abroad. Eu digo que é pior. Por quê? Porque O pior é relativo, né? Exato, mas para nós devemos olhar mesmo assim se queremos crescer, Alberto. Ok, boas. Devemos olhar mesmo assim. Olhamos para jovens que a maior corrida aqui em Angola é para fome, Alberto. Para? É para fome. Como assim? Para fome, sim. É para sustentar a fome, para acabar simplesmente com a fome. Essa é a maior corrida, essa é a realidade do nosso país. Os jovens querem simplesmente acabar com a fome. E se você está numa realidade em que a barriga é prioridade, é muito difícil ter jovens que priorizem o desenvolvimento pessoal ou que priorizem as suas carreiras nos negócios. É muito difícil ter jovens a pensar em multiplicar os seus bens, porque ele sabe que se calhar se eu arriscar vou perder e vou sentir fome. Nem todos, mas a sua maioria. Por quê? Porque mesmo aquele que tem comida em casa também está com medo de perder a comida porque conhece a sua realidade. Quer dizer, a realidade do meu país. A nossa realidade é essa. Se eu errar aqui, não vai dar certo, então... O prejuízo será sempre fome. Então não vou arriscar, não vou ser ousado. Mas é aquela dica, quem não arrisca não é petisca. Quem não arrisca não petisca. É muito dito aqui em Angola, mas é pouco... Também quem arrisca mais torna-se petisco. Esse é o grande problema também. Esse é um dos maiores problemas. E é o que faz com que os jovens tenham bastante medo para conseguirem alcançar os seus objetivos ou para simplesmente começarem a traçar objetivos que possam os levar longe. Pois. Então, todo jovem que quer começar um negócio cá no nosso país, comece paulatinamente, mas foque em autodesenvolver-se, em desenvolver habilidades, sejam habilidades
técnicas. Intelectuais, profissionais. Exato. Porque o empreendedor tem que ter capacidade, tem que estar em altura. Por exemplo, os empreendedores devem aprender língua estrangeira. Por quê? Porque o negócio pode escalar. Exato. Os jovens não devem focar muito. Os jovens não devem focar muito na universidade. Não estou a dizer que devem ser da universidade. Atenção. Atenção. Vai lá, vou te ouvir, vai lá. Os jovens não devem focar muito na universidade. Eu já disse isso. Mas o que é não focar muito na universidade? Eu disse isso no último podcast. Que eu focava muito, tudo viria da universidade. Os jovens do nosso país têm essa mania de focar muito em tudo vir da universidade. Mas isso é mania? Eu diria que infelizmente, é uma praga. Será? É um problema. É um problema Como grave. assim? Por quê, Alberto? A universidade do nosso país não agrega absolutamente nada se você não correr atrás. Atrás de quê? Atrás daquilo que ela te formou para tal. Sim, mas a priori nós sabemos o plano curricular de qualquer instituição académica e a gente sabe, escolhe os cursos, a gente sabe o que é que vai lá buscar. O que é que eu quero me tornar. Exatamente. O que é que eu quero me tornar. Mas é ou não necessária? A universidade é necessária para a vida. Se é ou não necessária a universidade. Sim. Para a vida, eu não diria que seja tão para a vida, que seja tão necessária. Não, mas eu acho que só tem que ser necessária, não precisa ser só tem que ser necessária. Porque assim, independentemente de qual seja o ramo em que tu vais, obviamente ter sucesso, porque sucesso ninguém sabe, né? É uma construção de vários valores. Certo. E independentemente de qual seja o ramo em que tu vais trabalhar, tu precisas ter conhecimento. E esse conhecimento deve ser escalado. Por exemplo, existem pessoas que terão sucesso nos negócios sem precisar da universidade. É errado essas pessoas pregarem que a universidade não é necessária porque atingiu o sucesso nos negócios sem ter a universidade. Existirão pessoas que vão pregar a necessidade de irmos para a universidade quando escalarem o sucesso nos negócios depois de ter a universidade. Então, eu penso que essa discussão que se instalou a nível social, não sei se é worldwide, mas penso que ultimamente na nossa sociedade tem sido um debate acalorado. Eu penso que é relativo. É em função do que cada um sonha, primeiro, é em função do que cada um deseja almejar ou alcançar, né? Por exemplo, eu não posso... Uma boa parte dos empreendedores no mundo alcança o sucesso nos negócios sem concluir a universidade. Exato. Logo, esta narrativa de que muitas das vezes as pessoas não precisam da universidade, não. Imagina, Mark Zuckerberg abandonou a universidade, criou o Facebook. Bill Gates abandonou a universidade, criou a Microsoft. Mas olha, 2 anos em Harvard não são 2 anos no Gregório Semedo. Está a perceber? É verdade. Então, partindo do princípio de abandonar a universidade para me focar nos negócios, eu não posso comparar as niggas. Mas Alberto, vamos só fazer uma observação. É muito fácil nós discordarmos de alguém que não estudou mesmo, que não tem muita informação, que não apresenta que não tem base suficiente para sustentar aquilo que afirma. Por exemplo, o Ginito Muniz dizendo que não faça universidade, é muito fácil todo mundo ir atacá-lo. Mas se Elon Musk dizer não faça universidade que é desnecessária, poucos intelectuais vão se levantar, ou se calhar nenhum vai se levantar para dizer não, olha, o Elon Musk está errado. Por quê? Por causa do resultado dele. Prova social. Mas é importante, nós sabemos que ele também pode dizer, faça a universidade porque é indispensável fazer a universidade, porque eu só fiz isso porque aprendi algo na universidade. Não, mas a universidade é indispensável para quem, até certo ponto, quando, como. Vamos fazer aqui uma retrospectiva. O Elon Musk jamais fará um discurso como esse, jamais terá um discurso como esse. Por quê? Porque todo o pessoal que trabalha para ele é extremamente qualificado. Alberto, só uma reparação. Eu gostaria de fazer uma reparação. É extremamente qualificado, mas nem todos são formados na universidade. Sabe o que o Elon Musk disse em uma entrevista? Eu não preciso que o meu funcionário venha de uma universidade. Eu só quero que o meu funcionário mostre resultado e tenha habilidades. Eu vi uma entrevista, acho que somos que Cícera com quem ele disse isso. Sim. Mas nenhum intelectual angolano apareceu para dizer, não, eu entendo. Claro, aquele ponto que o Alberto acabou de mencionar, que relativamente a universidade é indispensável para um grupo determinado de pessoas, Alberto. Sim.
Mas nós precisamos... Algumas pessoas terão mesmo de fazer universidade. Algumas pessoas os têm médicos, de fazer. Os advogados. Sim. Algumas pessoas vão ter que ficar mesmo 5, 6 anos na universidade. Por isso não Mas podemos... agora, não podemos... Eu discordo totalmente quando um empreendedor, que eu não sei mesmo se ele é bem sucedido, porque ter volumes de dinheiro não é ser bem sucedido Sim. como empreendedor. Não é. Porque o dinheiro pode ter origem duvidosa. Certo? O dinheiro pode ter origem duvidosa e ter um negócio aí camuflado e supostamente... Porque assim, eu não consigo ver o sucesso nos negócios quando uma pessoa... Esse é daqueles discursos que tu tens de ter nos copos com teus amigos. Sim. Tu não podes ir para a internet e dizer que a universidade é indispensável. E principalmente... É desnecessário, melhor. Tu não podes dizer isso na internet. Mas quais são as razões que levam o empreendedor? Você tem que dizer o seguinte. Para mim, empreendedor da área X e Y, a universidade, para chegar até aqui, foi dispensável. Ponto. Para mim, ponto. Tens de dizer isso. Certo. Tu não podes generalizar. Exato. Certo? Porque existem pessoas que têm sonhos de empreender em áreas que ela tem mesmo que estudar. Sim. Não podemos dizer... Está aqui a resposta. Sim. Não podemos dizer que a universidade é dispensável. Sim. Não podemos dizer isso. Sim. Porque existem funções, áreas ou profissões que não se resolvem a partir de uma inteligência artificial. Não é um robô que vai curar uma pessoa. Exatamente. Não é um robô que faz fisioterapia, que faz medicina, que auxilia em enfermagem. Não é um robô. Nenhum robô que vai fazer isso. Precisamos de médicos. Sim. Precisamos dessas profissões assim. Embora algumas profissões estejam a entrar em extinção por causa pela existência da Revolução Industrial. Sim, a inteligência artificial também. Sim. Mas isso não significa que não devemos fazer a universidade. Deixar da universidade, tudo o que eu sei hoje, eu não teria sabido. Alcançado. Não teria também aprendido, Alberto. Eu tenho a certeza absoluta. A minha maneira de me posicionar, a capacidade de abordar sobre diferentes temáticas, mesmo sem estudar, eu só acho não veio da universidade. Eu só acho que o sistema de educação global devia ser adaptado aos tempos. Porque já existem estudos e escritores que escreveram sobre algumas questões que a própria universidade, vou falar o ensino de uma forma global, não nos ensina, como, por exemplo, ganhar dinheiro. Porque esse conflito existe porque as universidades não nos ensinam a ganhar dinheiro. Não nos ensinam a poupar o nosso dinheiro depois de ganhar. Não nos ensinam a cuidar da nossa saúde. Tipo, não ensinam uma série de questões em que quando uma pessoa que não foi para a escola consegue tudo isso, então não tem como ter uma narrativa diferente. No primeiro podcast ainda falamos, não ensinam a fazer aí como responder a entrevistas de emprego. De emprego, exatamente. Não ensinam. O que é essencial, porque eles estão a te profissionalizar. Exatamente. Já que me estão a profissionalizar, eles deviam ensinar-me a me posicionar numa empresa. Sim. Não ensinam. Eles podem chegar, ensinam-te o que é deontologia, mas não te dizem claramente o que deves fazer no meio profissional. É que o problema não está simplesmente no ensino em si, também está nos formadores. Porque os formadores não estão a dar educação tal como se deve dar. O problema eu leio e digo sempre, o problema também está em vender promessas vazias. Promessas vezes está em vender, o problema está em vender promessas vazias, porque existirão, sim senhora, empreendedores que terão de ter conhecimentos avançados ao nível de uma universidade, comparativamente daquilo que muita gente se calhar pensa, porque assim, usar um empreendedor que tem umas tantas lojas a vender ouro como referência para a universidade não ser a base para um empreendedor escalar é de todo errado. Certo? Olha. É errado, porque assim, nós estamos num país com mais de 40 milhões de habitantes ou qualquer coisa assim semelhante. Não sei se os resultados do último censo já estão disponíveis, mas é em volta disso. Então, usar uma pessoa como base para definirmos o sucesso nos negócios em Angola é muito raso. Muito raso. Então, eu acho que nós temos que... A universidade vai ser essencialmente necessária para muitas pessoas, porque não é só o sucesso acadêmico que podemos tirar da universidade. Temos que conhecer boas pessoas na universidade. Olha, e tem muito disso. Tem muito disso. Tem muito disso. Na universidade...
Sabe, o cara criou o Facebook, os irmãos brasileiros criaram o Facebook junto com Mark Zuckerberg. Hoje figura na lista dos 10 mais ricos do Brasil. Yeah. Tem um cara que é o mais rico do Brasil, até. Pronto. Criou também um sistema, um software. Exatamente. Então, no final do dia é sobre isso. A universidade claramente que é indispensável, Alberto. Não rejeito isso. Sim. Mas é importante nós sabermos muito bem o que nós queremos para a nossa vida. Agora, há uma narrativa que se calhar deve estar-se a usar de forma errada, que é o facto de as pessoas explorarem outras habilidades paralelas à universidade. É sobre isso também. É esse ponto que se calhar muitos Sim. supostos empreendedores bem-sucedidos não estão a saber explicar. Sim. Porque assim, eu posso sim senhora descobrir uma habilidade extra-universidade, que é normal, e que essa habilidade vai me catapultar para a vida. E que ao longo do percurso da universidade eu poderei interromper a universidade e seguir este caminho. Certo. Mark Zuckerberg fez isso, Bill Gates fez isso e outros empreendedores Têm feito isso até hoje em dia. Têm feito isso. O que é que acontece? O que acontece connosco muitas das vezes é não descobrirmos cedo as outras habilidades. Imagina, vai descobrir. Eu conheço pessoas que tiveram que terminar 5 anos de universidade para descobrir que trançam bem o cabelo. Tiveram que fazer 5 anos do curso de engenharia de petróleo para saber que é boa confeiteira. Come on. Você vê? É isso que é essa narrativa. É claro que uma moça não precisa de um curso de engenharia de petróleo para fazer bolinhos. Não precisa. Não precisa, mas o que acontece? É conciliar. A pessoa não teve a habilidade de descobrir ao longo dos 5 anos de universidade que, para além de estudar, para além de ter aquele sonho de se tornar engenheira ou sei lá o que, médica, tem outras habilidades para explorar. E trabalho dos pais, trabalho que se faz em casa. Mas, Alberto, esse é trabalho dos pais. Os pais deviam focar. Só que temos aqui uma realidade que eu já acabei de mencionar. A corrida. Que os jovens aqui em Angola, olhando para o nosso país, porque essa é a realidade que nós precisamos abordar e precisamos olhar. E para quem estiver a assistir esse podcast, consiga notar que é mesmo sobre nós que estamos a falar. Alberto, eles pensam assim: eu vou terminar o ensino médio, eu vou para a universidade, depois vou ter um emprego. Mas a realidade não é essa, Alberto. Sim. Esse é um sonho que nos venderam nos anos 90. Né? Venderam-nos esse sonho nos anos 90 aos nossos pais, que é estudar, nesse caso terminar o ensino médio, e procurar emprego de sonho, e depois voltar para a universidade. Mas pronto, isso não existe, Alberto. O tempo mudou, as coisas também mudaram. Devemos nos ajustar. O que é ajustar? As pessoas hoje em dia têm que descobrir outras habilidades. Sim. Não tem como. Sim. Como é que você vai trabalhar hoje em dia por carimbo 30 anos num papel? E por outra, tem também essa questão de não saber o que realmente querem para as suas vidas. Porque nós nunca sabemos o que realmente queremos no seu todo. Porque, Alberto, eu posso decidir hoje que não. Eu quero ser um gestor de contabilidade, um contabilista. Hoje vou fazer o curso na universidade de contabilidade. E depois eu percebo que, até terminando o curso, caramba, eu não queria ser um contabilista. Afinal, não era isso que eu queria. Eu vou procurar outra coisa em que eu me inclino melhor, ou me inclino mais, e passo a fazer aquilo. Quer dizer, que eu passei 4 anos a perder meu tempo para não usar aquilo. O mesmo as pessoas abordam sobre a equação em matemática. Sim. As pessoas falam sobre a equação, sobre x vezes blá blá blá, x vezes Y, assim sucessivamente. Nós nunca conseguimos utilizar isso na nossa vida pessoal. Não estou a criticar a matemática, porque se calhar eu não tenho a capacidade intelectual suficiente para fazer isso, mas onde é que nós já usamos isso na nossa vida social? Não, na vida social até pode ser utilizada, no dia a dia, se calhar. Só que dizem de uma maneira metafórica, Alberto. Você não consegue sentir que realmente está a utilizar. O ser humano gosta de sentir aquilo que realmente está a fazer alguma coisa. Sim, é isso. Então, Mávio, recomendações finais. Isso nunca acaba, essas conversas nunca acabam. Não, nunca acabam. Eu penso que durante o podcast já tinha deixado aqui algumas recomendações, mas vou deixar ainda mais para todo jovem que estiver a assistir a esse podcast. Eu quero que vocês sejam mais ousados e que, antes de acreditarem no que vocês veem na internet, certifiquem-se de que essas pessoas são as certas que vocês devem seguir, que vocês devem
estar aí a utilizar como referência para poderem alcançar os vossos próprios objetivos. Tenham a certeza de quem sejam as pessoas e não tenham medo de absolutamente nada que os digam afora, de pessoas que nunca fizeram nada sobre o que vocês querem fazer. Não contem os vossos objetivos para pessoas negativas, não contem nada sobre o que vocês querem fazer, simplesmente ajam naturalmente e deixem que o sucesso faça mais barulho. Boas, pessoal, mais uma vez muito obrigado. Estivemos aqui com o Mávio Alberto, falamos da ousadia nos negócios e de uma forma geral. Pá, Mávio, salute. Yapa. Boas.